gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo por aqui e hoje a gente vai de study vlog. Tenho muita coisa da dissertação pra atualizar, então eu vou gravar um study vlog pra vocês, também mostrando como eu faço a minha organização dos estudos. Eu tinha comentado com vocês que eu tô usando muito o Notion e eu tenho uma organização super prática. Então eu vou mostrar pra vocês como eu faço a minha organização dos estudos, da vida, e é isso, bora lá pro vídeo. Já tô assim arrumadinha porque eu acordei cedo hoje, tinha algumas coisas pra resolver, então eu já resolvi, já saí pra rua, já voltei pra casa. E ontem eu tive uma formação no trabalho, então eu tive que entrar um pouquinho mais cedo, e daí eu combinei que hoje eu ia entrar uma hora mais tarde. Então eu vou aproveitar essa uma hora que eu vou entrar mais tarde, né? E vou dar uma geralzona na dissertação, porque eu tô na fase da correção, né? Então, agora falta mais aquela parte de organizar o trabalho, porque agora eu peguei e juntei todos os meus capítulos que eu já tinha escrito, fiz o meu índice, e então eu tô naquela parte de arrumação do artigo mesmo. Eu preciso juntar tudo, colocar a numeração de páginas e essas coisinhas chatas, assim. Na verdade, eu até gosto dessa fase, porque pelo menos eu não tenho que ficar pesquisando muita coisa, é mais a organização. Também tenho que colocar nas normas da APA, que são as normas que eles usam aqui em Portugal. Eu sei que no Brasil a gente usa a ABNT, uma coisa também que eu achei super diferente quando eu vim pra cá. Mas a gente vai se acostumando, tanto é que às vezes eu já acho que eu até esqueci como funciona a ABNT e já tô super acostumado com a APA. Mas eu tô nessa fase, nessa pegada, então eu vou ligar o computadorzinho aqui agora e eu quero ver se eu consigo adiantar bastante coisa, porque hoje eu tenho coisa pra fazer lá na escola. Vou ligar o computadorzinho aqui. Como eu falei pra vocês, eu quero mostrar mais ou menos a minha organização nos estudos. Eu tenho uma organização super prática, assim. Eu já vi vários vídeos de como se organizar e como que eu consigo ter aquele controle de hábitos e tudo. E eu me encontrei no Notion, sério. Eu sempre quis usar muito o Notion, só que eu achava ele muito difícil, assim, muito complexo. E daí eu falei, não, eu vou tentar usar ele da forma mais básica possível. E eu comecei a ver uns vídeos, assim, no YouTube também, de como usar ele. E agora eu consegui, mais ou menos intuitivamente, criar uns layouts, assim, de organização, principalmente para os estudos, onde eu coloco tudo que eu tenho que fazer. Nos estudos, pra mim, é basicamente fazer o que tem que ser feito, sabe? Não tem muito frufru, assim, pra enfeitar. Não tem muita coisa pra escrever lá. Eu tenho que colocar, por exemplo, estou no capítulo tal, então eu tenho que finalizar o capítulo tal. E dentro do capítulo eu tenho tais subtítulos. Então eu vou colocando mais ou menos a sequência das coisas que eu tenho que fazer. Também agora, como eu tive feedback de correção da minha orientadora, eu fiz lá uma aba que eu coloquei lá a sequência de tudo que eu tinha pra fazer, de todas as correções que eu tinha pra fazer. Eu tô ligando o computador aqui e eu vou mostrar pra vocês como que ficou mais ou menos. E me ajudou bastante. Eu achei super prático. Eu consegui me encontrar no Notion porque eu consegui passar todas as áreas da minha vida pra ele. Eu tinha também bastante Acho que aquele ângulo não tava tão bom por conta da luz da janela. Mas então, eu consegui passar todas as áreas da minha vida pro Notion. Eu tenho usado bastante na parte de finanças, na parte de rotina. Também criei lá uma parte de controle de hábitos, porque eu sempre tive isso de querer ter bons hábitos e tudo, só que às vezes eu deixava muito a preguiça me vencer e eu procrastinava demais. Então eu sempre tive mais ou menos um controlezinho de hábitos. Às vezes eu fazia isso por escrito, às vezes eu fazia em algum caderno, no telefone, nas notas. E daí eu comecei a ficar... As coisas começaram a ficar muito bagunçadas porque eu tava marcando uma coisa em um lugar. Por exemplo, eu tinha agenda de mão, assim, escrita, e eu tinha as notas do telefone que eu também anotava coisas. E eu tinha o computador e eu queria fazer várias coisas em vários lugares diferentes. Então o Notion me ajudou bastante porque eu coloquei tudo lá, tudo. A única coisa que eu faço de diferente é a minha agenda do trabalho, que eu sempre mostro pra vocês, que é onde eu escrevo as coisas do trabalho. Por exemplo, o que eu tenho que fazer naquele dia, eu faço a minha listinha do trabalho e coloco na agenda. Mas no Notion eu coloco tudo relacionado a estudo, trabalho, trabalho assim no geral, se eu tenho alguma renda extra, alguma coisa. Antes, quando eu trabalhava no meu segundo emprego também, eu colocava lá os meus controlezinhos. Eu sou bem, digamos, organizadinha. Eu sempre gostei de ser bem organizada nessas coisas. Até as minhas finanças, às vezes,
quando eu era novinha, que eu trabalhava na creche, e eu nem ganhava muito, eu já colocava lá na minha planilhazinha. Sempre tive uma planilha de finanças, de organização, e também sempre tive uma planilhazinha de artigos que eu tinha que ler, de coisas da faculdade. O meu pendrive da faculdade, olha, dá até orgulho de ver, de tão organizado que ele é. E o pendrive também é uma coisa que eu uso muito na dissertação, no mestrado, porque eu coloco tudo lá também. Eu tenho uma pasta lá da dissertação, eu vou mostrar pra vocês. E eu me organizo por lá, a maior parte do tempo eu tô sempre com esse pendrive na bolsa. E sempre que eu tenho um tempinho, eu vou lá e leio alguma coisinha e dou uma revisada. Mas eu acho que é basicamente isso a minha parte de organização, assim, central, sabe? Bom, esse daqui é o meu Notion. E aqui nessa aba eu tenho duas pastas, assim, que eu separo. Essa daqui é da minha vida e essa daqui é da universidade. Então, é tudo relacionado aos estudos. Especificamente das minhas correções da dissertação. Aqui eu coloquei o meu tema, que eu acho que eu já comentei com vocês. Esse tema aqui ainda não tá 100% fechado, porque o trabalho é uma montanha-russa, então conforme as correções vão vindo, a gente vai vendo o que tem que ser alterado e o que não tem que ser alterado. Então, isso daqui é a base do meu tema, né? A minha orientadora, eu só tirei o nome dela daqui porque por questões éticas e tudo, não quero envolver ninguém. Então, aqui o nome da minha orientadora e aqui a minha to-do list da dissertação. Dentro dela, aqui, eu não vou abrir porque é muita coisa detalhada e o meu trabalho ainda não está completamente fechado, né? Então, tem muitos erros ali. Mas aqui eu coloquei a estrutura do meu trabalho, por exemplo, sumário que eu tenho que fazer, daí introdução, sabe, aquelas siglas e tudo, toda aquela parte inicial da dissertação. Aí depois eu fui colocando todas as correções de cada capítulo que eu tinha que fazer. E aqui embaixo são as minhas datas e compromissos e reuniões, quando eu tenho que conversar com a minha orientadora, quando eu tenho que entregar alguma coisa pra ela, alguma data que eu estipulo na minha cabeça, porque às vezes quando eu vejo que eu tô procrastinando demais, eu coloco aqui uma data, por exemplo, tenho que terminar de falar sobre esse assunto até tal data, porque às vezes com um prazo, né, a gente trabalha melhor e é mais disciplinado. Mas em relação ao mestrado, é mais ou menos isso que eu faço. É aqui que tá toda a minha vida da dissertação. E aqui dentro da minha pasta da universidade, eu tenho essas pastas aqui que eu vou mostrar pra vocês. Primeiro, eu tenho a pasta da correção da dissertação, né, as correções. Então, como eu já falei pra vocês, o meu teminha e tudo, essa parte aqui eu já mostrei pra vocês. Esses daqui são os lembretes e tudo que eu precisava lembrar na época do primeiro ano, no ano passado. Do primeiro ano, se eu tinha alguma prova, algum trabalho pra entregar, eu marcava tudo aqui. Essas daqui eram as minhas leituras da dissertação, que confesso que eu não usei muito, porque eu tinha muito trabalho de ter que escrever o nome de todos os artigos pra cá e ter que dar o tiquezinho e tudo mais, então eu acabei não usando tanto. E essa daqui são as minhas leituras do mestrado do primeiro ano também. Então, leituras por matérias do primeiro semestre, eu coloquei todas aqui, todas as minhas unidades curriculares e o nome de todos os textos que eu tinha para ler também nesse primeiro semestre. Daí aqui do segundo semestre também fiz uma pastinha, ó, tá vendo? Aqui o nome de todas as minhas unidades curriculares e dentro dessas pastinhas uma listinha de todas todos os textos que eu tinha que ler, de apoio ou para as aulas mesmo. Aqui foi uma pastinha que eu fiz, a louca dos livros que eu queria comprar do mestrado, alguns livros que eu já comprei. Então, eu fiz uma listinha de todos os livros. Eu adoro fazer lista de livros, e eu vou contar pra vocês mais pra frente. Mas eu adoro fazer listas dos livros que eu quero comprar, e que às vezes eu nunca nem vou comprar, mas eu adoro fazer lista de livros. E é basicamente isso que tem nessa aba minha aqui da universidade, e que é a mais importante, como eu mostrei pra vocês, e é que eu tenho usado mais agora, é essa pasta aqui. Virei a câmera pra vocês verem a minha cara. Mas é aqui que tá basicamente a minha vida toda da dissertação e do mestrado. Eu também tenho algumas coisinhas no pendrive que eu vou mostrar pra vocês. Mas se você tá na procura de uma organização prática e simples e que tudo que você precisa esteja no mesmo lugar, eu ainda indico o Notion pra quem
tá com disposição de aprender. Não é tão difícil quanto parece. No final das contas, a gente consegue... Quando você vai mais ou menos entendendo como que ele funciona, você vai fazendo as coisas até intuitivamente. Então, o bom é que ele te dá um mundo de opções. Por exemplo, você consegue criar pastas, você consegue criar listas, você consegue fazer aqueles pontinhos, sabe? Ou aqueles triângulos, assim. Eu acho que eu tenho um ali pra mostrar pra vocês que você consegue clicar e ele já abre uma listinha ali mesmo, sem ser uma página nem nada. Então, o Notion, ele dá um mundo de opções. Ele tem como fazer a matemática básica, por exemplo, da soma também. Eu gosto muito dessa organização das listas, principalmente para os textos que vocês viram, que eu vou guardando os textos que eu já li, que eu não li. Também gosto de fazer a lista das coisas que eu quero comprar, como, por exemplo, os livros. Também tem uma lista de coisas diversas que eu quero comprar. Acho que eu não vou mostrar agora essa parte do Notion, da minha vida, assim, de organização da vida como um todo, porque não é o foco do vídeo, mas se vocês gostarem desse formato, assim, vendo e conhecendo mais do Notion, eu posso trazer mais vídeos falando sobre ele, posso trazer mais vídeos também mostrando como eu faço a organização da minha vida, de tudo, da minha rotina. Dentro da rotina eu tenho umas abinhas, assim, que são esses triângulos que eu falei, e que eu coloco lá, por exemplo, o porquê que eu me organizo dessa forma, aonde tá cada coisa que eu preciso, aonde eu me organizo. Eu tinha visto até uma dica, assim, esses dias no TikTok, de que é bom a gente fazer uma autoexplicação de por que a gente se organiza dessa forma e aonde está todas as coisas que nós precisamos, porque a organização, ela é pra nos ajudar, né? E a gente também não pode ficar dependente da nossa organização, não pode ficar maluco, assim, e acabar ficando bitolado, porque às vezes também a organização, ela é uma espada de dois gumes, assim. Às vezes você passa horas e horas elaborando lá a sua melhor organização e às vezes também, quando eu não tô num dia tão bom, assim, quando eu não tô num dia tão bom, ou quando eu não tô tão motivada pra estudar, eu pego e sento, assim, na frente do computador e vou pro Notion e começo a inventar coisas, assim, e começo a criar novas abas de organização da minha vida. Eu falei que eu sou meio doidinha da organização, mas eu gosto tanto de usar o Notion porque ele me dá essa liberdade de colocar tudo no mesmo lugar. Até em questão da escrita terapêutica que eu falei pra vocês. Eu sempre, desde criança, tive esse costume de querer escrever, de querer ter diários. Eu tenho uns diários de quando eu era criança ainda, mas era aquela coisinha boba, né? Não tinha um objetivo pra aquilo. Mas agora eu consigo fazer a escrita terapêutica pelo computador. Eu sei que às vezes as pessoas, em questão de desabafar e de querer conversar e escrever, preferem o papel, mas eu ultimamente não estou querendo confusão e eu tô preferindo coisas mais práticas. Ignore meu guarda-roupa aberto. Mas eu tô querendo coisas mais práticas pra minha vida, então... Será que eu tô falando muito então? Talvez. Mas eu tô gostando muito dessa organização. Pode ser que ela mude, pode ser que pro ano que vem eu já não queira mais usar o computador, que eu queira voltar pro papel. Mas por enquanto... É o que eu tenho mais gostado de fazer. Como eu disse, às vezes eu só sento no computador e vou organizar minha vida, porque parece que me dá, assim, uma sensação de paz. Eu tô pensando também em investir e comprar um tablet, por questão também de conseguir ler no tablet, ler os artigos que eu preciso. Eu acho que ele facilita muito mais a vida, né? Eu tenho visto bastante reviews sobre o S6, me digam, eu acho que é esse tablet, que é o tablet, o auge dos estudantes. Eu pensei em fazer esse investimento, mas eu não sei também, porque eu acabei de comprar o computador, né? Então não sei se é tão necessário, mas eu queria muito comprar um tablet, mas mais pra essa coisa da organização mesmo. Eu adoro esse momento de sentar e me organizar e ter tudo sob controle e saber o que eu tenho que fazer todos os dias da semana. Tanto é que na minha aba de rotina eu tenho tudo que eu tenho que fazer todos os dias. Mas é isso. Me digam se vocês gostam de saber mais sobre o Notion e se vocês querem que eu traga um vídeo falando só sobre rotina, só sobre organização e só sobre como montar algum template basiquinho pra você se organizar. Comentem aqui pra mim. Tá péssimo isso daqui, né? Mas ignorem, gente. Tá no meu quarto. Como eu falei pra vocês, eu tenho esse pendrive. Esse pendrive, ele é velho de guerra. Eu tenho ele desde a época da faculdade. E ele já se desfez em pedaços, ó. Ele tá todo colado com fita. E eu morro de medo de, a qualquer momento, sei lá, dar um pane nele e ele parar de funcionar. Mas é ele que eu uso. E eu vou mostrar pra vocês como que eu fazia
para me organizar na faculdade com o pendrive e também como eu me organizo no mestrado. Confesso que na faculdade era muito mais organizado, o pendrive estava muito mais ajeitadinho, e também no mestrado, em questão de onde eu guardava todos os textos e artigos e tudo, era no Google Drive, porque também eu tinha medo de perder as coisas que estavam aqui, porque infelizmente tem muitos textos que são da faculdade, como já fazem muitos anos, eu não consigo abrir mais no pendrive. Eu tenho todos lá, mas alguns falam que tá com erro no arquivo e eu não consigo mais acessar. Então, para garantir, no mestrado eu salvava todos os meus arquivos e textos e tudo no Google Drive, que eu posso mostrar pra vocês também, mas agora vamos ver como era o pendrive, como é, né, o meu Jurassic Pendrive. E esse é o que eu chamo de Jurassic Pendrive. Desculpa se a imagem estiver muito tremida, mas é que eu tô segurando o telefone com a mão, mas vamos lá. Essa daqui era uma pastinha de quando eu tava indecisa em relação ao meu mestrado, porque eu sempre tive esse pezinho na parte das artes, então eu ficava muito em dúvida se eu ia pra educação especial ou se eu ia pras artes visuais e tudo. Então eu fiz essa pastinha de artes onde eu comecei a ler mais sobre, me interessei em aprender mais e não fui pras artes, fui pra educação e o estudo da criança. Essa daqui também é uma pasta que não tem nada nada e tudo, né? Tem de tudo nessas duas pastas aqui, coisas de trabalho, coisas da vida, coisas da família. Essa daqui é a minha pastinha do trabalho da escola e essa daqui é a minha Jurássica pastinha de todos os semestres. Gente, olha isso, que chuchuzinho, olha isso, que organizado. Eu era muito organizada e olha o ano que era aqui, ó, 2017, 18. Ai, meu Deus, em 2017 eu era uma criança ainda. Mas, olha, tá tudo bem organizadinho por semestres. Deixa eu abrir aqui uma pastinha. Olha só o nome das minhas professoras, que Deus a tenha. Não, elas ainda estão muito bem, graças a Deus. Mas aqui, ó, o nome de todas as minhas professoras e de todas as matérias que eu tive na licenciatura de pedagogia. Segundo semestre, terceiro, quarto, quinto, oitavo semestre. Vamos ver como foi o oitavo semestre. Aqui, ó, reeducação, pesquisa e orientação, meu TCC. Olha, saudades assim, nem tanto, né? Mas tá vendo, meu pendrive da faculdade, ele era super organizadinho. Aqui também, eu sempre fui a louca dos livros, então eu pegava e baixava vários livros, assim, do computador, no meu antigo trabalho lá no Brasil ainda. Baixava todos os livros que eu queria e ia lendo, assim, nos tempinhos que eu tinha. E essa daqui é a minha pasta do mestrado. Não está tudo aqui, como eu disse pra vocês, eu fazia muita coisa pelo Google Drive. Mas aqui, essa parte, como tô na fase da dissertação, eu tenho usado muito mais isso daqui. Então, isso daqui eram todos os artigos que eu tinha achado para minha tese, são muitos. Aqui tudo sobre dissertação, todas as cópias e cópias dos meus capítulos. Tipo, versão 1, versão 2. Aqui são bagunças. Aqui são os novos artigos depois das correções e tudo. Eu também tive que procurar novos artigos para ler. E aqui não sabemos o que é. Como eu falei para vocês, eu usava muito o Google Drive no mestrado. Então, eu tenho aqui, ó. Esse daqui são alguns textos que eu salvei da faculdade, porque eu tava com medo de perder, e eram alguns textos que eu queria ler pra me atualizar. Isso daqui era de um antigo trabalho, isso daqui são livros, mais uma vez, a louca dos livros ataca novamente. E isso daqui são livros, muitos livros, vamos ver se eu consigo abrir essa aba. Mas são muitos livros, muitos. São alguns livros que eu queria ler. Aí daí tem aqui a pasta do mestrado, que é o que importa, não é mesmo? Mestrado eu separei também por semestre, primeiro semestre, segundo semestre. Vamos ver o que nós temos aqui. Todas como eu tinha mostrado pra vocês no Notion, todos os nomes das minhas matérias e unidades curriculares. E aqui dentro dessas pastas eu tenho todos os textos que as minhas professoras mandavam, e eu baixava todos, e tava tudo aqui dentro pra eu ler antes das aulas, ou textos de apoio. Isso daqui era o calendário escolar do ano, e era basicamente assim que eu me organizava no primeiro ano. E agora, como eu não tenho mais aula presencial, eu faço tudo naquela aba da dissertação. Olha aqui, mais leituras da dissertação. Eu fui, tá vendo? Fui guardando uma coisa aqui, uma coisa ali. Chegando nessa fase de que eu fui guardando uma coisinha aqui, uma coisinha ali. E daí eu falei assim, não, vou começar a organizar minha vida só no Notion. Então foi quando eu comecei a fazer aquela aba das leituras da dissertação no Notion, e que eu queria controlar
exatamente o que eu tava lendo, mas só que daí também eu vi que ia dar muito trabalho eu ter que transcrever o nome de cada artigo e passar pra lá e depois ler e depois dar o tiquezinho de que eu já tinha lido. Então eu fui fazendo mais ou menos como dava em todas as 1000 pastas de leitura. Eu adoro fazer pastas de livros. Eu tenho uma notas no telefone que é de todos os livros que eu quero comprar um dia pra ler. E eu posso dizer que são muitos. Um dia eu posso até trazer essas notas pra vocês verem. Mas eu acho que ficou bem detalhado aqui. Ficou bem intimista também, porque eu mostrei tudo pra vocês. Tudo como eu faço. Todas as minhas pastas de estudo, de organização dos estudos, até da faculdade, do mestrado. Mostrei tudo pra vocês. E eu espero que tenha ficado bem claro aqui e tenha ajudado vocês. Me contem também como que vocês fazem pra se organizar. Eu sei que essa coisa da organização pode ser uma loucura na nossa cabeça. E às vezes a gente fica meio perdido e não sabe se faz no papel, se faz no online. Mas me falem como vocês se organizam, porque eu adoro falar sobre organização e ver como as pessoas fazem. Às vezes, quando eu tô meio desmotivada, eu pego e coloco um vídeo assim no YouTube ou qualquer outra coisa de se organize comigo, alguma coisa assim. Daí eu assisto e eu já quero organizar minha vida de novo e mudar tudo de novo. Mas é isso. Agora eu vou voltar pra minha dissertação, né? Que é o que importa. E vou voltar pras minhas correções. E, ai meu Deus, é uma luta, viu, gente? É uma luta. Eu tô assim, com aquela sensação de que eu não vejo a hora de acabar, sabe? E ao mesmo tempo eu fico, ai meu Deus, já tá acabando. Mas realmente eu não vejo a hora de acabar, porque eu tenho já planos e sonhos pra depois do mestrado e eu quero começar coisas novas, eu quero fazer coisas diferentes. Então eu tenho que acabar e fechar esse ciclo logo pra poder começar a pensar em coisas novas, não é? Mas antes de começar a ler de novo o meu artigo, eu vou tomar um cafezinho da manhã, que já são quase 10 da manhã e eu ainda não tomei meu café. Já tomei o meu cafezinho e se vocês escutarem algum barulhinho de vento, é porque tá muito vento aqui hoje, mas o dia tá muito lindo. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá muito lindo, ensolarado demais. E eu amo, mas pensa no frio. Esse solzinho é tipo luz de geladeira. Mas eu vou finalizar o vídeo por aqui, porque eu acho que esse vídeo já ficou muito longo. E eu quero que ele fique bem específico, voltado pra minha organização dos estudos, da minha vida acadêmica. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês a simplificar. Não desistam do Notion, não desistam da organização de vocês, porque ela é muito importante. E não esqueçam de comentar aqui pra mim se vocês querem que eu continue nessa saga da organização pelo Notion, onde eu mostro pra vocês a organização da minha vida, da minha rotina e tudo mais. Então é isso, acho que eu já falei demais nesse vídeo. Se inscreve no canal, não esquece de comentar, de curtir o vídeo. E é isso. Um beijo, um queijo e até o próximo. Tchau!